de hoje é do livro, um dos livros da nossa editora Canção Nova, até lançamento, Orando com Misericórdia, do nosso querido Ironi Scudaro. Olha só a frase de hoje. Na sua bagagem, traga um coração aberto para que o amor de Deus encha seus dias de tudo aquilo que você vem buscando e precisa para a jornada. Vou repetir para mim e para você. Na sua bagagem, traga um coração aberto para que o amor de Deus encha seus dias e tudo aquilo que você vem buscando e precisa para a jornada. Que coisa boa, a gente agradece o Ironi, que sempre se dedica, aos materiais de evangelização. Traga um coração aberto e também ampliado, O espaço ampliado para que se encha de Deus. Quanto maior o espaço, tanto mais Deus poderá encher o seu coração e transbordar de bênção. Amém. Louve a Deus neste dia. Hoje é um dia para abrir o coração e para ampliar o espaço do seu coração. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Canta comigo. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Marque aí você na sua Bíblia. Também eu vou marcar aqui na minha, olha. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu,
sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirar água. E ele disse: vai chamar o teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por esta palavra. Bendito seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que está dizendo a cada um de nós aqui agora: dá-me de beber, vem matar a minha sede, porque assim como nós temos sede, Deus também tem sede. Nós temos sede de salvação, nós temos sede de todos os bens necessários para nos manter vivos neste mundo, mas nós temos uma sede interior, gente. Nós temos sede de amor, nós temos sede de paz, nós temos sede de alegria e, sobretudo, nós temos sede de céu, nós temos sede de salvação. E Jesus, que sede tem? Tem sede da nossa vida, da nossa alma, de que nós nos entreguemos a Ele. Por isso, tão inspiradamente, Dom Bosco e depois Padre Jonas vem propor uma missão de evangelizar com esse tema: dai-me almas e ficai com o resto.
Porque esse é o pedido de Jesus. Você precisa? Toma, fica. Mas me dê as almas. E assim todo evangelizador diz também: que fiquem as outras coisas. Vamos atrás das almas. E quando diz aqui alma, não é igual a gente vê em filme e vê em desenho, alma penada, essas coisas, não. A alma é o que existe de mais íntimo em nós. É aquilo que nos torna quem nós somos. Deus nos quer. Vou dizer de outra maneira então. Deus tem sede de você. Deus te quer. Você já amou alguém ao ponto de você não querer ficar um segundo longe da pessoa? Você já amou alguém ao ponto dessa pessoa te fazer falta, como se ela fosse parte de você? Você já amou alguém ao ponto de você parece amar mais essa pessoa do que a você mesmo, e a distância dela te incomodar como se você tivesse sede? Deus tem sede de nós, porque nos ama. O amor que Ele tem por você é tão absurdo, que apesar da gente não merecer, e apesar de nós muitas vezes olharmos para nós e uns para os outros e dizer quão desprezíveis nós somos, podemos até ser uns aos olhos dos outros, mas nunca aos olhos de Deus, porque para Deus nós somos a pupila dos seus olhos. Ele nos ama e tem sede de nós. Deus quer você, não é para te pôr a perder, não é para te castigar, não é como aquela pessoa que diz assim: ai, quando eu puser as minhas mãos nele. Não é. Deus quer você para que Ele possa garantir que você não se perca, para garantir a sua salvação eterna. Mas ao mesmo tempo em que Ele nos diz: dá-me de beber, Ele olha para nós, na nossa carência, no nosso sofrimento, nas necessidades desse dia de hoje e diz: se conhecesses o presente que Deus tem para você, se tu soubesses, se conhecesses, se entendesses o dom de Deus, o que está reservado esperando por você, e se compreendesses quem é que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias hoje, antes mesmo de terminar esse momento de oração, tu lhe pedirias e Ele lhe daria uma água viva que transborda para a vida eterna. Gente, a oração é o que Deus mais quer de nós, porque é pela oração que nós nos damos a Deus. Eu sei que nós estamos num tempo em que se fala da gente fazer sacrifício, da gente fazer penitência, da gente voltar para Deus, mas nenhum sacrifício, nenhuma penitência é tão agradável a Deus, ou mais agradável a Deus do que a nossa oração. Porque é pela oração que você volta para o colo do Senhor. A oração é o sacrifício espiritual que aboliu os sacrifícios antigos. Então, se você olhar lá no Antigo Testamento, tem várias recomendações que a gente não considera mais do jeito que está ali. Por exemplo, lá no Antigo Testamento está dito que não é para comer carne de porco, que a gente come. Por quê? Porque esse sacrifício de se abster foi substituído. Lá no Antigo Testamento está dito lá para a gente não comer o sangue. Mas você já comeu um arroz à cabidela? Né? É alimento, sangue. E por que não está cumprindo igual está? Porque esse sacrifício foi abolido. Alguns deles era para preservar a nossa vida, você sabia? Por que o Senhor proibiu a carne do porco? Ainda hoje tem gente que morre quando come carne de porco contaminada, por causa daquela lombriga solitária, a tênia. Entende? Graças a Deus cada vez menos se tem esse problema, mas ainda há lugares no mundo em que a pessoa desenvolve aquele verme e ele mata, ele sobe para o cérebro. Então, por amor ao seu povo, foram dadas medidas sanitárias, inclusive tem prescrições lá de como lavar as mãos, quantas vezes lavar, os momentos de lavar. Então vejam, eram leis
que Deus colocava em nosso favor. Então, aquilo que era simplesmente ritual, sanitário, e às vezes era para nos libertar de um certo tipo de escravidão, ou nos lembrar que nós estamos de certa forma atados a Deus, e esses sacrifícios eles foram abolidos. Mas como? Em favor do quê? Em favor da oração. A oração é o sacrifício espiritual que aboliu os sacrifícios antigos. Mas você está falando uma blasfêmia. Eu não, o Isaías. Abra lá a sua Bíblia no Isaías, capítulo 1, versículo 11, e leia o que Deus falou para Isaías. Para você não ter que procurar, digo eu para você. Sabe o que o Senhor disse para Isaías? Que me importa a abundância dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou cansado de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não me agradam. Quem vos pediu estas coisas? O Senhor que pergunta lá para o Isaías. Quem foi que pediu isso para vocês? E eu digo isso com insistência porque nós temos ainda algumas vertentes do cristianismo que a pessoa não entrou na nova aliança. Jesus trouxe algo novo e a pessoa está lá no Antigo Testamento. Mas Jesus disse que não vem para abolir a lei. Não, ele não veio para abolir, ele veio para levá-la à perfeição. E quando você tem algo que é perfeito, você deixa aquilo que não é tão perfeito para trás. E o Senhor diz para nós: quem foi que vos pediu estas coisas? Mas Márcio, se ele não pediu, então por que o povo fazia? O povo fazia e Deus aceitava. Porque naquela altura, muitos olhando os povos à sua volta, viam e pensavam: eles oferecem aos deuses esses sacrifícios, e nós que temos o Deus único, o Senhor, não vamos oferecer nada? Até que as pessoas fossem capazes de entender, e até que chegasse o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus acolheu, Deus aceitou. Mas quando veio Jesus, teve um sacrifício que aboliu todos esses outros, foi o sacrifício de Cristo. E nós tomamos posse desse sacrifício por meio da oração. E o Evangelho nos ensina o que Deus pede de nós. Por isso que eu trouxe esta palavra aqui, que é para mim, é para cada um de nós, porque tem um ensinamento de Deus para nós nesta manhã. Onde é que está esse ensinamento? O Senhor Jesus é quem nos diz: está chegando a hora, e já chegou. Está chegando a hora, diz ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Não está procurando derramamento de sangue de animais. O sacrifício que Deus quer de nós é espiritual. Tanto que o amor é espiritual. Não é? Você não vê o amor, você não toca o amor. Você vê os sintomas, você vê os traços, os rastros deixados pelo amor. Você vê a ternura manifestada, mas o amor mesmo você não vê. Porque o amor é espiritual. Tanto que a gente, mesmo quietinho, sem fazer nada, entrevado numa cama, às vezes quase que vegetando, sem a menor possibilidade de demonstrar qualquer afeto, qualquer ternura, nós podemos ainda no nosso coração ali estar amando alguém, amando de todo o nosso ser, amando de toda a nossa alma, inclusive adorando a Deus, para você ver que o amor ele é espiritual. Então é um sacrifício que Deus aceita, inclusive porque não dá para separar o amor da oração, não dá. Eles precisam estar juntos. Então Deus é espírito, e são estes adoradores que ele procura. E nós somos os verdadeiros adoradores e os verdadeiros sacerdotes, quando orando em espírito, nós oferecemos a Deus o sacrifício espiritual da oração. No nosso batismo, todos nós fomos feitos sacerdotes, profetas e reis. Nós recebemos de Deus esta unção. E nós somos esses verdadeiros adoradores que Deus procura,
como nós somos também os verdadeiros sacerdotes, porque o que é que o sacerdote faz? Ele pega o sacrifício e oferece a Deus em favor dos outros. O sacerdote é aquela pessoa destacada do meio de um povo para oferecer a Deus orações, louvores e sacrifícios em favor do seu povo. Tanto que dentro de cada casa cristã tem um sacerdote e uma sacerdotisa. Se você não sabia, pelo sacramento do matrimônio, você foi feito não só pai de família, mas foi feito sacerdote do seu lar. Você já o era pelo seu batismo. Mas essa igreja doméstica, que é a sua casa, porque a casa de um cristão não é simplesmente uma casa. A casa de um cristão não é simplesmente um lar. É uma casa, é um lar, mas é também um lugar onde habita Deus. O que é a igreja? É o lugar onde está o povo e onde Deus habita. Então, pelo sacramento do matrimônio, a sua casa se tornou uma igreja doméstica e Deus constituiu você, independente dos seus defeitos, das suas misérias e dos seus pecados, sacerdote deste lar, sacerdotisa deste lar. Por isso que a oração de uma mãe, a oração de um pai tem um grande poder diante de Deus. É capaz de livrar um filho da morte, é capaz de resgatar um filho que está perdido, é capaz de obter em Deus, inclusive, a cura de uma enfermidade. Porque ele tem o ministério para orar por aqueles daquela casa. Tanto que existe um ritual de bênçãos por ministros leigos. Então, um leigo pode dar a bênção, um leigo como é você, Márcio, como é o Eugênio, como é o Sapo, pode dar a bênção? Pode. E qual é o valor desta bênção? Se ela for litúrgica, o mesmo valor que tem a bênção de um padre. Mas a gente não vê muito isso acontecendo, porque para acontecer de maneira pública, é necessário que o bispo, ele autorize e ele institua aquele ministro. Não é uma ordenação, mas é uma instituição. Que ele envie aquele ministro para ser ali um ministro da bênção, e ele será um ministro da bênção. Inclusive, tem muitas dioceses que têm o ministério da bênção, porque o padre não dá conta. O padre não dá conta. Então, o padre, só ele pode atender confissão, o ministro não pode. O ministro da bênção não pode. Só o padre pode realizar, o bispo, quem recebeu a ordenação presbiteral ou episcopal, pode realizar a Eucaristia. O diácono não pode realizar a Eucaristia e os ministros instituídos não podem realizar a Eucaristia. Então, o padre, o bispo se dedicam a esses sacramentos. Mas a bênção, tem bispo que já institui uma equipe para acolhimento, para aconselhamento e bênção. Precisa dar a bênção num carro? Envia aquela pessoa. É preciso dar a bênção numa casa? Envia aquela pessoa. Mas, Márcio, é um leigo, eu queria que fosse o padre. Meu filho, quem abençoa é Deus. E se Deus abençoou, abençoado está. E é tão verdadeiro isso, que se um ministro instituído pelo bispo for numa casa, der uma bênção, e de repente o bispo chegar no momento que o ministro acabou de dizer, e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O bispo chegou. O bispo não pode de novo dar a bênção. Por que não pode? Porque você não vai abençoar o que abençoado está. Você entendeu? Só que, para você fazer isso de forma pública, o bispo precisa instituir, mas dentro da sua casa não. Na sua casa você tem autoridade dada por Deus e pela igreja, para você inclusive praticar a bênção litúrgica. No final de um livrinho que eu escrevi chamado Dom da Profecia, lá tem uma bênção litúrgica para você dar para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua casa, certinha. Passo a passo, como fazer, qual é a palavra proclamar, que oração fazer, aquela bênção é litúrgica, para você fazer dentro da sua casa, porque você é sacerdote do lar, e você pode inclusive oferecer a Deus um sacrifício em favor do seu filho, que nem de Deus quer saber.
Você pode oferecer a Deus a sua oração em favor do seu marido, revoltado com Deus, afastado de Deus, e pela sua oração esse homem há de se salvar. Como também, meu irmão, pela sua oração a sua esposa há de se salvar. Então veja, nós oferecemos a Deus o sacrifício espiritual da oração, e isso nos torna esses verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes. Se nós levantarmos diante de Deus uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração com fé, uma oração revestida de amor, acompanhada do nosso empenho em agir bem, com louvores e agradecimentos, esta oração vai nos alcançar de Deus tudo o que nós pedirmos, tudo que nós pedirmos. Repito então para você, que está aí dizendo, nossa, isso que ele falou, queria ouvir de novo, não deu tempo de anotar. Se nós levantarmos diante de Deus uma oração sincera, verdadeira, com fé, revestida de amor e acompanhada do nosso empenho para agir bem. Por que acompanhada do nosso empenho? Porque a gente falha, porque a gente erra. Então não é acompanhado da perfeição e dos nossos acertos, não, é do nosso empenho em agir bem. E juntamente com esse empenho, os nossos louvores e agradecimentos a Deus. Esta oração vai obter para nós de Deus tudo o que nós pedimos. E mais ainda, no melhor tempo. Porque a gente pede as coisas a Deus, mas descuidado como nós somos, a gente nem pede que Deus nos dê no tempo certo. Porque o presente certo na hora errada pode pôr você a perder. Você já viu como é horrível quando você está lá, você que é homem, que você está lá furando a parede com uma furadeira, se equilibrando numa escada, entende? E perigando cair porque o lugar é inapropriado, e vem alguém e estende a mão para te entregar alguma coisa. Pelo amor de Deus, não, mas dá uma raiva. Você está com as duas mãos ocupadas e a pessoa fica na frente de você com um negócio estendido para você pegar. Pode estar te oferecendo a melhor coisa do mundo. Pelo amor de Deus, gente, não na hora errada. A gente pede as coisas para Deus e não entende que na nossa vida tem a hora certa. Talvez o presente certo, não é aqui? Ah, se conhecesses o dom. Pode trocar por presente que funciona, viu? Ah, se conhecesses o presente que Deus tem para você, a graça que Deus tem para te dar. Se você soubesse do que Deus tem para você, mas na hora certa. Porque aquilo que é bom na hora errada já pôs a perder muitos relacionamentos, muitas amizades, muitos empregos. Teve gente que fez a coisa certa na hora errada e foi mandado embora. E a pessoa chora, eu fiz o certo na hora errada. Eu falei a verdade na hora errada. Então Deus, que é Pai e nos ama, Ele vai atender a sua oração se for feita do jeito que foi falado aqui. Mas a de lambuja, Ele ainda vai atendê-la na hora certa, para que o bem seja pleno na sua vida. Será que nós temos confiança o suficiente para esperar? E deixar que Ele faça, na sua sabedoria, o atendimento completo daquilo que nós necessitamos? A palavra de Deus nos revela como são grandes os testemunhos, meu querido, da eficácia da oração. E não só a palavra de Deus, os testemunhos que nós constantemente recebemos no dia a dia na nossa vida. Olha, aqueles que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, todos eles têm testemunhos para contar de situações em que foram socorridos e libertados pela força da oração. Mas para aqueles que vieram de uma família atrapalhada, de pouca fé e que não confiou em Deus, tem todo o patrimônio da Sagrada Escritura, que são os nossos pais na fé. Aqueles que vieram antes de nós, pela oração, foram libertados.
foram protegidos do fogo, foram protegidos das feras, da fome. E mesmo antes que a oração recebesse de Jesus toda a eficácia. Então, em Jesus, a nossa oração foi elevada ao limite do poder. Não existem portas fechadas para a oração. Tudo é possível a quem reza, tudo é possível. Mas antes mesmo de Jesus levar a nossa oração a essa plena eficácia, os nossos primeiros pais, no Antigo Testamento, já experimentavam o poder da oração. Imagine você então a eficácia da oração cristã. Como é que a gente pode não rezar, gente? Quem não reza dá testemunho de que não acredita. Por que a gente não reza? Porque a gente não tem fé. Maior testemunho, ou seja, contra-testemunho de fé, contra-testemunho, é contra a fé, é a gente não rezar. Porque quando eu não rezo, eu estou dizendo com atitude que eu não acredito, que Deus ouve a minha oração, que Ele vai atender, ou que a oração tem eficácia. Mas quando eu rezo, e rezo sinceramente, Deus pode maravilhas através da minha oração. Mesmo que nesta ou naquela circunstância, a oração não faça cair a chuva ou mudar um tempo. Mas nós já vimos aqui no Sorrindo para a Vida, eu acho que a Paula lembra. Nós recebemos um testemunho, Eugênio, de uma pessoa contando um milagre que ela recebeu através da oração da medalha das duas cruzes. Que de um lado tem uma promessa de Deus que diz: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Ela morava numa região rural e o fogo pegou em tudo. E o fogo já estava chegando ali no conjunto de moradias daquele lugar. Já era certo que todas as casas seriam queimadas, já era certo. O vento soprava com força e o fogo estava chegando e não tinha socorro e não tinha carro com água para poder ajudar. Ela pegou ali aquela promessa de Deus, naquela medalhinha, e começou: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quando o fogo começou a lamber as casas, o vento mudou de direção na hora da oração e começou a soprar o fogo para longe das casas. Quem estava viu, quem estava lá viu o vento mudar de direção. O vento que trazia o fogo começou a levar embora o fogo, até que chegaram os socorros, a água, e eles puderam controlar aquele fogo. Mesmo que quando você reze, num primeiro momento a sua oração não detenha um animal selvagem. Mas eu contei aqui no programa esses dias que, indo a Brasília, eu encontrei aquela moça que lá no parque ia ser estuprada, estava andando de bicicleta. O testemunho também chegou por causa da oração da medalha. Ela estava andando de bicicleta, numa parte isolada do parque. Um homem a cercou com o carro, fez com que ela descesse, ele estava armado, fez com que ela se despisse, ele também estava nu, ambos completamente nu, e ele dizia para ela que ia estuprá-la e matá-la. Ela estava assim, ela segurando a medalhinha e rezando, fechou os olhos. Ela disse: por incrível que pareça, o medo desapareceu de mim e eu fui tomada de uma confiança na qual eu dizia: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E ele falando que ele ia me matar, ia me estuprar, e eu continuei rezando. Ele disse que ia fazer, o que eu podia fazer, além de rezar? Continuei rezando, de repente, eu vi que só eu falava. Quando eu abri os olhos, eu vi ele nu, correndo longe. Foi embora. Então talvez você diga: a minha oração não é capaz de me livrar de um animal selvagem. Pode te livrar de algo pior do que um animal irracional selvagem. Pode te livrar de um animal racional selvagem, não é? Ou que a gente diga assim: pela força da oração eu não sou capaz de fazer aparecer comida na mesa. Não é? Gente do céu, quantos testemunhos nós tivemos aqui de pessoas que estavam passando por necessidades terríveis e pela força da oração o Senhor os ouviu. A oração é capaz de milagrosamente
impedir uma desgraça, um sofrimento, ela é, mas ainda que naquela circunstância não o faça, porque por um mistério de Deus, e o catecismo da Igreja Católica inclusive diz isso, que apesar de todas as nossas orações, existem certas curas físicas, que por um mistério a gente não entende, não obtém, a igreja não sabe responder, mas reconhece que há uma força de cura na oração. Está no catecismo da Igreja Católica. Quem condena os grupos carismáticos, fala mal da renovação carismática católica e se diz católico, vá ler o catecismo. No catecismo da Igreja Católica explica que pela força da oração muitas curas, muitas graças são obtidas, mas ele também diz que ninguém pense que é por falta de fé que algumas não são obtidas. Mas a providência divina age de inúmeras maneiras, misteriosas. Um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, definitivamente a gente vai poder perguntar, e você pergunta para ele por que aconteceu, por que naquela situação não houve a cura. Eu mesmo tenho um monte de pergunta para fazer. Ainda bem que tem a eternidade pela frente, né? Aí dá tempo, né? Mas mesmo nessas situações, minha gente, a oração sempre vem em socorro daqueles que estão suportando a dor com paciência. Você que está sofrendo, que está tendo dor e que está suportando com paciência, a oração vai ser seu socorro, vai ser a sua força, você vai vencer. A oração sempre vem e aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, porque tem gente que sofre, gente, sem perder a paciência. Isso é fortaleza. Fortaleza não é ter braço forte para quebrar quem te oprime. Fortaleza é passar pelo sofrimento sem se deixar abater pela tristeza. E a oração aumenta a graça para quem está passando por isso, para que a pessoa veja com os olhos da fé a recompensa do Senhor que os espera. Você que está passando pela dor e pelo sofrimento, hoje eu peço a Jesus por você, que nosso Senhor abra os seus olhos para você ver o tamanho do dom que está esperando por você. Não é em vão que você está sofrendo, as suas lágrimas não estão caindo no vazio, o seu tempo não está sendo desperdiçado. Você vai colher muitos frutos bons desta paciência, dessa tolerância. Pode ter gente dizendo para você que você está gastando seu tempo à toa, que você está fazendo papel de idiota, e até te perguntando, será mesmo que Deus existe? Eu peço a Jesus que abra os seus olhos, para que você possa ver pela fé o que está sendo preparado por Deus para você. Porque se no passado até houve isso, né? No passado houve ocasião em que a oração fazia vir pragas, derrotava exércitos, impedia de cair uma chuva necessária. Agora, porém, a oração autêntica, ela afasta a ira de Deus, ela vela pelo bem dos inimigos e ela clama a Deus pelos perseguidores. Eu acho que todos nós temos uma pitadinha de sincretismo, de folclore e de superstição na nossa família, não temos? Ixi, eu lembrava, eu era pequenininho, o povo tinha uma cisma na minha família de alguém ficar atrás da gente, não deixava ninguém ficar nas costas. Então, se uma pessoa estava parada aqui, já virava as costas para a parede, já saía, ficava de frente para a pessoa, foi perguntar por quê. Olha a ideia, que se rezasse 13 vezes o creio em Deus Pai nas costas da pessoa, a pessoa caía morta. Tinha que ser 13. Tinha que ser 13. E Rodrigo, eu tenho que te dizer que não funciona, porque eu testei tantas vezes. Graças a Deus. E a corrente? Oi? E as correntes? As correntes. Olha, eu era pequeno. Quando eu achava um que eu não gostava, eu ia atrás, rezando. Não rolava. Funciona não. Não funciona. Essas correntes de oração, beije a pessoa, você que acabou de pegar esta corrente, beije a pessoa que está do seu lado. Se você não, a partir de agora, não fizer 50 cópias e não sei o que, fulano não fez e a pessoa que ele beijou morreu. Aí a pessoa fica aflita, porque ela acabou de marcar com um beijo a pessoa que ela ama para receber a praga de não cumprir a corrente.
Faça-me o favor. Não precisa. Um dia, uma pessoa chegou para mim com uma oração dessas em EVA. Sabe EVA, né? Aquele meio borrachado, para não ser um papel, para não estragar fácil. E ela tinha recebido numa dessas igrejas que se dizem cristãs. Uma corrente de oração que não podia ser quebrada, senão tinha maldição e tudo mais. Aí ela disse: Márcio, eu terminei isso e todas as vezes você tinha que pagar. Olha, se a oração já estiver associada a dinheiro, ela não é de Deus. Já concorre. Não é de Deus. Aonde você tem que pagar pela oração, a graça de Deus já não está ali. É diferente quando você entende que para manter uma obra é preciso, e você faz, você ajuda aquela obra, você ajuda aquele padre, você ajuda aquele missionário, porque você quer, porque você acha importante que aquilo deva continuar. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa diz: eu faço isso aqui e você vai ter que me dar um valor. Isso aí tem outros nomes, que eu não vou ficar fazendo propaganda aqui. Ela disse: quando eu terminei a corrente, Márcio, e fui lá entregar o EVA, ele pegou um e me entregou outro. Aí ele falou, aí ela chorando: agora eu estou com esse negócio aqui, eu não tenho mais dinheiro. E eu tenho medo de me livrar disso e uma praga cair sobre mim. Misericórdia. Maldade. Aí ela me entregou nas minhas mãos, eu falei: você me permite que eu assuma isso no seu lugar? Ela disse: permito. Eu falei: então eu posso? Pode. Eu falei: então agora é meu? Ela falou: é. Na frente dela rasguei aquilo lá. Porque a oração não é isso, meu amigo. Deus não ouve a oração dos que planejam o mal dos outros. Deus não ouve a oração das pessoas que amarram as outras em esquemas como esse. Inclusive, quero dar uma excelente notícia para a senhora que rezou para o seu marido morrer e ele morreu. Não foi a sua oração que matou o seu marido, minha querida. Hoje a senhora pode respirar aliviada. Se arrependa de ter desejado a morte dele. Se arrependa, porque esse desejo foi ruim. Mas a senhora pode ficar tranquila que todas as vezes que a senhora rezou contra o seu marido, pedindo a Deus para matá-lo, Deus usou essa oração em favor dele, para convertê-lo, para abençoá-lo e para salvá-lo. Você não precisa ficar com esse peso. Não carregue esse peso dentro de você. Se você não deu o veneno para ele, se você não enfiou uma faca nele, você pode ficar tranquilo. Não foi você quem o matou. Porque a oração, hoje, em Deus, ela afasta, apaga pelos nossos pecados. A oração afasta o castigo. Deus não nos castiga, mas o pecado atrai castigo. E a nossa oração afasta o castigo. A nossa oração vela, zela, vigia pelo bem das pessoas que têm inimizade contra nós. Porque não pense você que o mal delas vai fazer bem para você. O bem delas vai fazer bem para você. Porque elas estando bem, uma hora elas vão deixar de ser suas inimigas. A oração clama a Deus pelos nossos perseguidores. Então, para a gente ir concluindo aqui, seria de admirar, você ficaria admirado que a oração fizesse cair água do céu? Se a oração fez cair fogo do céu? Você ficaria admirado que a oração fizesse chover, se ela fez vir do alto as línguas de fogo do Espírito Santo? Só a oração consegue de Deus tudo o que quer. A oração consegue de Deus tudo o que quer. Só a oração confiante é capaz de antecipar o socorro. Márcio, a coisa vai vir, mas vai demorar. A oração antecipa o socorro. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Nossa Senhora? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Sabe o que Nossa Senhora disse para ele? Chegou pertinho, igual vou chegar aqui perto da Paula. Vai lá e faz. Foi isso que Nossa Senhora disse para ele. Vai e faz. Mentira, Márcio, não falou. Falou, pergunta para os serventes. Ela chegou para ele e disse: fazei tudo o que ele vos disser, porque ela já tinha dito para Jesus fazer. Mas ela era a mãe do Senhor. Não venha com essa conversa.
Ela era a mãe do Senhor, mas Jesus disse: não é porque ela é minha mãe, mas porque ela crê na palavra de Deus. Tudo o que aconteceu com a Virgem Maria foi porque, antes de tudo, ela confiou em Deus com todo o seu ser. Então, Jesus não quis que a oração servisse para fazer mal algum. Ela quis antes que toda a eficácia que lhe deu, que o Senhor lhe deu, fosse para servir o bem. É por isso que a oração, ela não tem outra finalidade senão tirar do caminho da morte as almas. A oração tira as pessoas do caminho da morte. Eu estou falando aqui principalmente dos falecidos. Sabe você que não reza pelos seus entes que morreram? Deixa eu contar para você um segredo, para você consertar esse negócio. A oração tira do caminho da morte a alma dos falecidos. A gente não sabe o que a pessoa viveu. Meu pai foi uma pessoa muito boa. Eu amo e acredito firmemente que ele morreu na graça de Deus. Mas todos os dias eu rezo por ele, por garantia. Eu também faço isso com Deus. Porque se ele tivesse num caminho de morte, pela oração Deus tira a alma dele do caminho da morte. Por isso que a oração não tem outra finalidade senão fortalecer os fracos, curar os enfermos, libertar os possessos. Tem uma pessoa que se acredita que ela está possuída pelo demônio, ora por ela, que a oração liberta. A oração abre as portas das prisões, desamarra a vida das pessoas, ela perdoa os pecados, ela afasta as tentações, ela faz parar as perseguições. A pessoa está te perseguindo, para de praguejar a pessoa, para de ficar com ódio da pessoa, para de devolver a perseguição, de ficar maquinando mal. Ora, reza pela pessoa que está te perseguindo, porque a oração vai fazer parar a perseguição. Ela fortalece e levanta aqueles que estão desanimados, os que estão abatidos, e ela enche de alegria as pessoas boas. Feche os seus olhos um pouquinho, menos você que está dirigindo. É bom você manter os olhos abertos, né? Inclusive digo a você, a oração protege os que precisam pegar a estrada. Eu não começo as minhas viagens sem rezar. Ela protege os que precisam pegar a estrada e os leva seguros até o seu destino. Ela acalma as tempestades. As orações detêm os ladrões. Ela dá alimento aos pobres. Ela ensina os ricos. Ela levanta aqueles que caíram. Ela sustenta os que vacilam. Ela firma aqueles que estão de pé. Por isso nós queremos nesse momentinho orar ao Senhor, orar com os anjos, porque os anjos oram, orar com os pássaros lá fora, porque tudo que foi criado ora. Do jeito deles, até os animais dobram seus joelhos e oram, saem do seu cantinho, levantam os olhos para o céu e não abrem a boca em vão. Os passarinhos abrem as asas como quem levantam as mãos para o céu e cantam os louvores do Senhor. O próprio Jesus orou. Você não vai orar? Vamos orar, meus irmãos. E a palavra de Deus disse, aliás, o próprio Deus, Jesus, disse à samaritana: vem a hora, e a hora é agora. Agora. A hora é agora. Este é o momento. Este é o momento de louvar a Deus, este é o momento de orarmos, de glorificarmos o seu nome, para vermos todas as coisas serem renovadas diante dos nossos olhos, serem transformadas. Esta é a hora. Este é o momento. Este é o tempo. Por isso eu te convido a rezar comigo. Você, com as suas palavras, vai dizendo ao Senhor o quanto você o ama. Senhor, nós te amamos nesta manhã. Estamos certos de que tu também nos amas, como amastes a samaritana. Foi o amor que te conduziu à beira daquele poço, Senhor, para se encontrar com ela, com o sol a pino, ao meio-dia. Horário que ninguém quer sair, o Senhor estava lá.
E ela foi conduzida àquele lugar para se encontrar contigo. Hoje nós te pedimos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, conduza-nos também a esse encontro de amor. Jesus, nós te amamos, nós te adoramos neste dia. Esta é a nossa oração, nós glorificamos o teu nome e bendizemos, Senhor, porque tu és bom e maravilhoso. Segues vindo em socorro de nossas fraquezas, de nossas fragilidades. Segue nos levantando do pó. Levanta-nos hoje, Senhor, de onde nós caímos. Coloca-nos de pé outra vez, Senhor, para seguirmos o caminho. Dá-nos a vitória sobre o mal, sobre a enfermidade. Vem em socorro de nós, meu Deus, meu Senhor, depressa. Não demores. Vem em socorro deste seu povo que clama agora diante desta televisão. Obrigada, Senhor. Pedindo, vem, 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 Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração sedento está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração sedento está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Consola-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração sofrendo está. Consola-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração sofrendo está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Eu acredito no poder da oração, Rodrigo. Eu também. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Pela força da oração. E nos testemunhos a gente vai tocando nisso. Bem rapidinho eu quero trazer aqui para vocês, gente, o testemunho da Damiana Ramos. Ela que é filha da dona Maria Rita de Almeida. Eles são de Boquira, na Bahia. E ela mandou para a gente assim: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Bom dia. Depois de ouvir tantos testemunhos, resolvi escrever o meu. Já ouvia a Canção Nova há muito tempo, missas, pregações, terços, mas o Sorrindo para a Vida descobri em junho de 2021, num período muito difícil da minha vida. Minha mãe caiu 15 de junho e quebrou o fêmur. Devido à idade avançada e outros fatores, ela não pôde fazer a cirurgia. Isso foi no auge do Covid. Preocupação para todos os lados. Voltamos para casa, usando as medicações e as orientações médicas. A medicação era tão forte para controlar as dores que afetou o intestino da minha mãe. Nós sofremos muito, eram lágrimas por todos os dias. Mas foi aí que o Sorrindo para a Vida entrou na minha vida e na vida da minha família. Quando eu via vocês abrir a programação com tanta alegria, com diversão, com tanta palavra de Deus, o sorriso de vocês entrava na minha casa e avivava as minhas forças, mesmo com os meus olhos banhados em lágrimas. Então percebi que não estávamos sozinhos, pois Deus estava conosco por meio de vocês. E agora eu tinha uma companhia em todas as manhãs nas minhas lutas.
Em minhas orações eu pedi a Deus para que minha mãe pudesse pelo menos voltar a mexer as pernas, para facilitar com toda a tratativa que nós tínhamos com ela no dia a dia. Deus nos deu muito mais. Aos poucos ela foi se recuperando e hoje ela já consegue até sentar na cama, sentar na cadeira de rodas e dar algumas voltinhas no quintal. Ela ama ver o céu, as flores e assistir o Sorrindo para a Vida. Deus é generoso a todo tempo, mesmo em meio às lágrimas. Ele nos envia anjos em forma de sorrisos, porque é assim que eu aprendi com vocês no Sorrindo para a Vida. Dia 8 de abril, ela irá completar 97 anos. Nossa, guerreira. Seria uma alegria e um grande presente para nós ouvir o nosso testemunho e um abraço de toda essa bancada maravilhosa. Ela termina colocando assim, Paula, é por isso que eu ajudo a Canção Nova e, por favor, manda um abraço para Dona Maria Rita de Almeida, porque ela ama vocês. Dona Maria Rita, É agora. um abraço apertado de toda a bancada do Sorrindo para a Vida Isso. para a senhora. Abraço apertado. O sorriso para a vida é seu hoje. Pronto. Belezinha. Aquele abraço de 7 voltas, assim? Eu falava assim, acho que era o Nelsinho, né? Eu acho que era o Nelsinho. Falava abraço de 7 voltas. Um beijo para todo mundo que está acompanhando Sorrindo para a Vida. Gente, agradece. Foi lindo hoje, né, gente? Todo dia é lindo, né? Aí você viu ali, Paula, a placa ficou em pé sozinha. Ah, não, a Luciana está atrás da placa. Aí que a placa é tão grande, gente, hoje que o não Márcio dava tá para ver engraçadinho, né, gente? a Luciana atrás da placa. Figura, Márcio, gente. Ó, a Lu tá com a placa mesmo, realmente, na mão. Para atualizar a gente, né, Márcio? Nós chegamos, vamos mostrar para o pessoal que está em casa? Nós chegamos aos 58%. Graças a Deus. Olha, atenção, subimos de sexta para cá 2%. Faltam, então, 42%. Nós temos 10 dias úteis, começa a apertar aí, ó, são 4,2% ao dia. Atenção aí hoje. Acelerar o passo. Acelerar o passo. A gente sabe que na terça-feira sempre a gente tem uma atualização completa, né? Então amanhã a gente quer ter essa atualização. A gente quer agradecer a todos que participaram para que a gente chegasse até aqui. Só que a gente só vai conseguir mais chegar aos 100% se todo mundo participar. Esses 2 próximos dias, eles ainda são penosos no mês. E ali a terceira semana do mês, ela é mais difícil, gente. Ela é dura. Então, você que tem possibilidade, nos ajude nesses próximos dias. Mas a minha ajuda já não ajuda de qualquer modo? Então, a Canção Nova todos os dias tem despesas próprias que ela precisa sanar, não é? Sim. Compromissos financeiros que ela precisa honrar justamente para não virar dívida, para não ter juros, para não ter multa. Então, você que hoje pode se mover, né, para nos ajudar, para ajudar essa obra evangelizadora, é muito importante essa sua iniciativa. E daqui a pouquinho, passados 2 ou 3 dias, já dá uma melhorada nas semanas. Então, vamos nos manter animados, porque nós havemos de dar esse grito de 100%. Amém. E oferecer a Deus, né, oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo, esse louvor acompanhado com esse sacrifício nosso de chegar aos 100%. Se Deus quiser, nós estamos numa expectativa bem grande, a gente conta com você. Na tela, enquanto mais falava, a gente já passa para você, tá aí, ó, doação.cançãonova.com, é o site para você escolher qual forma você vai ajudar, tá bom? Se você quiser ajudar pelo Pix, já coloco aí para você também a chave do Pix, que é um e-mail, né? pix.doação@cançãonova.com. Não tem valor estipulado, é o que você puder ajudar, a gente agradece, viu? Deus abençoe você. Pergunto também, você conhece alguma pessoa de boa vontade, de bom coração, que ama a Deus e que de repente com um convite seu terá disposição para ajudar esta obra a evangelizar? E com um pouquinho, né, Márcio? Pode ser com com o que puder, não é? Nós não estamos pedindo para nós. Nós estamos unidos a você, para juntos nós fazermos o que for necessário para que a evangelização atinja o máximo possível de pessoas. Eu sei que tem muita gente que é tímida e diz, olha, eu não sei, eu tenho vergonha. Vamos vencer a nossa vergonha, né? Porque para evangelizar vale a pena. Você conhece alguém que você poderia pedir para ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje? Não é? Então, além de nós ajudarmos, primeiro com a nossa oração. Isso. Segundo, fazendo o que é possível para nós materialmente, ajudar financeiramente, tá certo? Concretamente. E além disso, convidar alguém
Às vezes a pessoa até conhece a Canção Nova, mas esquece de ajudar. Com o seu convite ela vai lembrar. Olha que Combinado? Gostei, Márcio. Vamos fazer assim? Vamos. Inclusive, se faltava convite para você ser sócio, já vou lançar um convite, né? Seja um sócio da Canção Nova, ligue para nós, 12-3186-2600. Diga, eu quero ser sócio da Canção Nova. Me explica aí quais as formas. Perdão, bati a mão no microfone. Me explica quais as formas que eu posso ser sócio da Canção Nova. Inclusive, você pode colocar seu netinho, sua netinha como sócia Kids, e a gente vai enviar para você essa revista que a cada mês está mais linda, viu? Cheia de catequese, conteúdo todo preparado com muito carinho pela nossa equipe, tá bom? Revista Canção Nova Kids, pode colocar titio, titia, pode colocar os sobrinhos, né? Você que é dindo, né? Padrinho, madrinha, pode colocar seus afilhados, tá joia? Amanhã a gente atualiza o número de novos sócios. Ótimo. Eu acredito que depois desse convite a gente vai crescer, né? A família Canção Nova. Eugênio, vale a pena ajudar a Canção Nova? Na sua opinião, o que você pensa primeiro? E se você acha que sim, eu gostaria de saber por quê. Sob o seu ponto de vista, por que ajudar essa obra? Olha, mas foi em 1985 que eu vim trabalhar na Canção Nova. E desde lá até aqui, eu vi a semente produzir muitos frutos. Frutos de verdadeiras conversões, mudança de vida de tanta gente. Milhões de pessoas foram alcançadas pela Canção Nova. E a Canção Nova segue multiplicando, vidas transformadas, pessoas resgatadas. Então, como não ajudar essa obra, meu irmão? Coisa boa. A gente pode testemunhar, né, Eugênio? Faz a conta aí, de 85 até aqui, eu estou testemunhando. Já nem sei quantos anos faz isso. Mas, pelo amor de Deus, já faz Deus tempo. Segue agindo. Graças a Deus. Usando a Canção Nova para evangelizar, para mudar. Segue, a gente quer ir junto com ele. A gente quer ir junto com ele e a gente tem certeza que ele não quer, que ele não quer parar nisso, né? Ele tem muito mais. Ele tem mais pessoas para atingir, depende de todo o nosso esforço. A gente conta com você. Mas obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Paula. Fica aí mais uma vez para você, doação.cançãonova.com. Quem ouviu o convite agora e disse, eu quero ajudar, como é que eu faço? Doação.cançãonova.com. Combinado? Combinado, Márcio. Até amanhã, né? Se Deus quiser, no nosso Sorrindo pra Vida. Valeu, Rodrigo. Valeu, Paula. Obrigado. Amanhã estamos juntos. Estamos juntos. Eugênio, nem precisa agradecer a sua presença, né? Obrigado. Cheios do Espírito Santo. Vamos em frente. Vamos em frente. Ô, Maestro, Deus abençoe. Até amanhã. A gente se encontra. Termina com música. Vamos. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Este programa foi ao ar graças à sua generosidade. Sua doação faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague.